está entrando no ar. Direto da redação. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria, requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com um supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem um selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Rua Luzia Gonçalves Nogueira, 375, bairro Eldorado, Itaúna. 37 99826 9820. Ouvintes, está no ar o Direto da Redação da Web Rádio Sol desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Sextou, galera, graças a Deus, hein? Hoje, dia 21 de agosto, é o Dia Nacional da Habitação. Ah, gente, você que tem aí a sua casinha, seu apartamento, seu cantinho, já agradeceu por você ter a sua habitação, ter o lugar onde você mora? Pode ser que precisa de melhoras, tem uma rachadura na parede, tem uma infiltração, tem um probleminha aqui ou ali, mas, gente, você tem um teto, você tem onde morar. Isso não tem preço, é muito bom essa segurança de você ter um lar para onde voltar. Nossa, agradeço, tá? Hoje também é o Dia Nacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo. E o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O período de debates e inclusão social vai de hoje, dia 21, até o dia 28 de agosto. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Estamos em transmissão ao vivo pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, e pelo Facebook, Rádio Sol Itaúna. Daqui a pouquinho o programa está na íntegra também, para você poder rever as nossas reportagens no Instagram, no TikTok e no YouTube. Aqui no Direto da Redação, você confere as notícias locais da região e do mundo. Notícia com credibilidade e profissionalismo. Direto da Redação tem o patrocínio, gente, da Cooperita, a cooperativa que mais cresce em Itaúna e região, tá? Em toda a nossa região aqui. Cooperativa, além de produtos maravilhosos, manteiga, requeijão, cremoso, em barra, doce de leite, a completa linha de queijo, bebidas lácteas. Fica ali na rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário Itaúna. O telefone da Cooperita é o 37 3249 3500. O Direto da Redação também é patrocinado por Edinho Vidros e Móveis Planejados, onde você encontra soluções completas em vidros, espelhos, boxes e móveis planejados feitos sob medida para cada ambiente. Edinho Vidros e Móveis Planejados fica na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, Itaúna. O telefone é o 37 99826 9820. Patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região. Entre em contato com o nosso departamento pessoal, telefone 37 3201
1201. Fique agora com as manchetes que são destaque desta edição. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Lula visita a obra de ponte em Valadares, em Governador Valadares, como presidente e emenda viagem em ato de campanha em Belo Horizonte. Justiça suspende regra que permite dentista fazer harmonização facial. Mulher de 38 anos que fingiu ter 12 é condenada pela justiça. Governo de Minas proíbe propagandas de bets em espaços públicos e estaduais. E um caso, gente, de um jovem que foi internado em estado grave em Divinópolis depois de um treino na academia de kickboxing. Estas e outras notícias você acompanha em alguns instantes, logo depois do nosso pensamento da semana. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Essa semana, o nosso pensamento foi sobre a frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche sobre que está no livro Além do Bem e do Mal, escrito em 1886, que fala: se você olhar longamente para o abismo olha de volta para você. Então, nessa semana nós debatemos sobre vários aspectos dessa frase, como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente se torne, para que nos tornarmos pessoas mais sábias. E o princípio que ficou contido, nessa frase, o que eu também aprendi durante essa semana foi o seguinte: observe aquilo que ocupa a sua atenção, porque a sua atenção participa da construção de quem você se torna. Então, se você, por exemplo, passa o dia todo olhando para a violência, você começa a enxergar violência em todos os lugares. Se passa o dia olhando para a desonestidade, começa a acreditar que ninguém presta. Se passa o dia olhando para os defeitos dos outros, pode tornar-se intolerante. Se passa o dia, pelo contrário, olhando só para os próprios fracassos, pode perder a percepção das próprias capacidades. Se passa o dia olhando para aquilo que odeia, pode acabar sendo definido pelo próprio ódio. Entende? Então, esse abismo para o qual você está olhando, essa sombra, pode te consumir, pode olhar de volta para você e te consumir. Mas há também um outro lado. Se você contempla conhecimento, pode tornar-se mais sábio. Se contempla pessoas diferentes de você, pode tornar-se mais tolerante. Se contempla os seus próprios erros com honestidade, pode tornar-se mais maduro. Se contempla a beleza, pode tornar-se mais sensível. Se contempla a própria vida com curiosidade, pode tornar-se mais consciente. Por isso, eu resumiria essa frase do Nietzsche em uma pergunta que vale a pena carregar para o cotidiano. Aquilo para o qual estou olhando todos os dias, com intensidade, está me tornando quem eu quero tornar? Quem eu quero ser? Então, dessa forma, a frase filosófica pode ajudar cada um de nós a ter um pouco mais de sabedoria. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Desculpem, hoje eu estou com um pouco de tosse, uma garganta um pouco seca e pode acontecer aí de eu interromper o programa algumas vezes aí para que eu possa tossir um pouquinho. Esse tempo, gente, está muito seco. Tempo seco, olha, para quem está com gripe, olha que eu me vacinei, contra a gripe.
costuma ser um pouco complicado. Antes de continuar aqui, né, com as nossas manchetes, eu quero mandar um abraço para minha amiga Regina Nogueira, tá? Minha amiga querida, mandou uma mensagem pra gente assim: bom dia, minha amiga e melhor jornalista. A Regina, gente, é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Trabalha há muitos anos na nossa rádio, nossa querida Rádio Clube, onde eu também trabalhei, nós somos colegas lá durante um tempo, né? Gosto muito da Regina, gente, pessoa fantástica. Bom, então agora você começa o seu dia muito bem informada, muito bem informado. A partir de agora são 9h15. Lula visita a obra de ponte em Valadares como presidente e emenda viagem com ato de campanha em Belo Horizonte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarca nesta sexta-feira em Minas Gerais para jornada dupla e mista. Candidato à reeleição, o chefe do Poder Executivo Federal visita às 15h30 como presidente as obras da ponte São Raimundo na BR-116 em Governador Valadares, no Rio Doce. Em seguida, Lula viaja para Belo Horizonte, onde faz às 19h comício de campanha na Praça da Estação, em seu primeiro ato como candidato à reeleição em Minas Gerais. As obras da ponte em Governador Valadares estão sendo feitas pela empresa Ecovia Rio Minas, que venceu disputa para concessão da BR-116 em leilão realizado pelo governo federal em março. A estrutura será reformada e duplicada. A ponte fica sobre o Rio Doce, em área urbana do município, e é o principal gargalo da rodovia em Governador Valadares pelo tráfego intenso e projeto defasado. Gente, quem já passou por esse trecho ali, ó, indo de Minas para a Bahia, para o sul da Bahia, sabe que aquele trecho de Governador Valadares é difícil de encarar, viu? Muito perigoso. Conforme informações da concessionária, a estrutura de 477 metros passará a ter, além de 2 pistas, acostamento e passagem para pedestres. A expectativa é de que a obra seja concluída ainda esse ano. De Governador Valadares, Lula segue para Belo Horizonte, onde faz comício na Praça da Estação, na região central da cidade. Será a primeira vez que o presidente viaja a Minas no período de campanha por sua reeleição ao Palácio do Planalto. O pedido de votos por candidatos no pleito de 2026 está autorizado desde o último domingo, dia 16, dia em que o presidente abriu sua campanha em ato em São Bernardo do Campo, onde construiu a sua trajetória política. Ao lado de Lula, no palanque da Praça da Estação, estará o candidato ao PT do governo de Minas, deputado federal Patrus Ananias, além de vários outros candidatos e candidatas. Agora, gente, olha essa matéria aqui. Isso aqui vai dar confusão, viu? Justiça suspende regra que permite dentista fazer harmonização facial. A decisão foi tomada após recurso do Conselho Federal de Medicina. Gente, tem gente que está formando em odontologia única e exclusivamente com a finalidade de fazer harmonização facial. Tá? As pessoas se formam em odontologia e imediatamente já abrem um consultório voltado para a harmonização facial. E agora essa autorização foi suspensa pela Justiça. Vamos ver mais informações com a repórter Daniela Longuinho. A Justiça Federal do DF suspendeu resolução do Conselho Federal de Odontologia, o CFO, que reconhecia o procedimento de harmonização orofacial como especialidade odontológica. A suspensão foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso protocolado pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. Para o CFM, a resolução do CFO ultrapassou os limites legais de atuação da odontologia. Por outro lado, o Conselho Federal de Odontologia reafirmou que a harmonização orofacial está dentro das atribuições da categoria e que vai recorrer da decisão. O CFO também
é condenada pela justiça. Ana Maria Souza de Oliveira, a mulher de 38 anos que fingiu, gente, ser uma criança de 12 e enganou uma família em Santa Catarina, foi julgada e condenada nesta quinta-feira, dia 20, pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. A mulher recebeu pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias de detenção. Daqui a pouquinho eu explico a diferença entre reclusão e detenção. O Poder Judiciário informou que ambas as penas serão cumpridas de forma inicial em regime semiaberto. Amanda poderá trabalhar ou estudar durante o dia e retornará até a unidade prisional durante a noite. A sentença manteve a prisão preventiva dela. Ainda segundo o Poder Judiciário, teria criado uma identidade falsa e enganado a família por mais de 1 ano de convivência. De acordo com a sentença, a mulher inicialmente teria se apresentado como adulta e posteriormente passado a afirmar que era uma adolescente. Com identidade falsa, ela se aproximou da família, relatou situações de vulnerabilidade, inclusive com histórico de abusos, problemas de saúde e abandono familiar. Vamos lembrar esse caso aqui, gente? Para quem não acompanhou, né? Quem não sabe, esse caso é o seguinte: a Amanda Maria Souza de Oliveira, de 38 anos, foi investigada por se passar por uma adolescente para conquistar a confiança de uma família em Joinville, Santa Catarina. Ela inicialmente se apresentou como uma adulta a uma comunidade religiosa, mas depois mudou a versão e passou a afirmar que era uma menina de 11 ou 12 anos chamada Gabriele. Após se aproximar da família, Amanda hoje... Me desculpa, não é caso de rir não, mas... Ai, meu Deus, a pessoa tem que ser muito dissimulada para ter 38 anos de idade e se passar por uma pessoa, por uma adolescente de 12. Após se aproximar da família, Amanda teria sido acolhida, olha só, como filha adotiva, ganhando um quarto infantil e participado. Ai, meu Deus, eu não consigo. E participado de uma festa de aniversário. Segundo a investigação. Ela simulava problemas de saúde e situações de vulnerabilidade para sustentar a identidade falsa e manter o vínculo afetivo e financeiro com os acolhedores. A fraude foi descoberta depois que familiares pesquisaram o histórico de Amanda na internet e encontraram ela. Relatos de golpes semelhantes praticados em outros estados. Em depoimento à Polícia Civil, ela admitiu parte das acusações e relatou ter passado por atendimentos em serviço de saúde mental, incluindo CAPS no Ceará e um hospital psiquiátrico em Fortaleza. Também afirmou que algumas lesões indicadas em exames teriam sido provocadas por ela mesma. A Amanda já havia respondido por um caso semelhante em Santa Catarina e também foi investigada no Paraná por supostamente aplicar o golpe contra integrantes de um grupo de oração virtual. Gente, eu tô rindo, tem um lado cômico nisso aí, mas é muito sério, né? O que ela fez foi abusar da boa fé de pessoas que poderiam estar acolhendo uma criança realmente em necessidade, né? É isso aí, gente. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informações para você. Olha só essa notícia aqui. O governo de Minas proíbe propaganda de bets em espaços públicos estaduais. Fica conosco daqui a pouquinho, logo depois dos nossos comerciais. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Rádio Sol. A sua rádio. Hora certa na Rádio Sol.
9h20. Bairro Pio 12, em Itaúna, 37998236819. Dificuldade para se movimentar? Não deixe a dor limitar a sua vida. Conheça a Fisio Mais, sua clínica especializada em fisioterapia, pilates e osteopatia. Promover a qualidade de vida é a nossa maior missão. Atendimento adulto e pediátrico. Fisio Mais, Clínica de Fisioterapia e Pilates. Rua São Miguel, 37, Bairro das Graças, Itaúna. 37 99908 6893. Marcela Pinheiro Figueiredo, Crefito, 1962-39F. Moretes Bar e Restaurante. Cada refeição é uma experiência de sabor única. Comida típica mineira, PF e Marmitex, almoço de 10h30 às 13h30. Comidas variadas, jantar de segunda a sexta. E para a sua empresa, oferecemos parcerias para oferecer alimentação de qualidade para todos os funcionários. Excelência em atendimento e qualidade. Moretes Bar e Restaurante. Rua Silva Jardim 420, Centro de Itaúna. 37 9 98 18 50 83. O gás acabou, não se preocupe, chame a Unigás, sempre com as melhores marcas. A Unigás está no bairro de Lourdes, entrega na área urbana e rural, atende a bares, restaurantes, lanchonetes e residências, com entrega rápida e excelentes preços. A Unigás fornece botijões P13, P45 e P20 e ainda garrafão de água mineral de 20 litros. Unigás, Dorinato Lima 562, de segunda a sexta, de 8 às 20 horas. Aos sábados até 4 da tarde, aos domingos plantão até o meio-dia. Ligue Unigás 998 41 70 53 ou 30 73 81 22. A segurança do seu caminhão traz proteção para a sua vida. A Itaúna Auto Freios está há vários anos no mercado e é especialista em freios a ar e eletrônico. Arco e norte. E assim o motorista e a carga em total segurança. Itaúna Auto Freios, Rua Balbina do Severiano, 321, Bairro Universitário. Telefone WhatsApp 37 3243 6908. Instagram @Itaúna Auto. Eu tô ligado no Rádio Sol, feita pra você. Todo mundo se liga aqui. Direto da redação.
De segunda a sexta-feira, notícia com agilidade e credibilidade. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. A notícia não para. E a nossa redação também não. Estamos de volta, agora são 9h30. O Direto da Redação da Web Rádio Sol está em transmissão ao vivo pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, e também pelo Facebook, Rádio Sol Itaúna. Daqui a pouco o programa também vai estar disponível para você poder rever as nossas reportagens no Instagram, no TikTok e no YouTube. Siga as nossas redes sociais, busque Rádio Sol e interaja conosco, dando a sua opinião, sugestão e participando das nossas promoções. O Direto da Redação, gente, tem um patrocínio da Cooperita, uma linha completa de produtos, gente, em manteiga, requeijão cremoso ou em barra, doce de leite, uma completa linha de queijos, além de bebidas lácteas de diversos sabores, tudo produzido dentro de padrões de altíssima qualidade. Cooperita, além de ser a cooperativa que mais cresce na região, também é loja agroveterinária e supermercado. Fica ali na rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário, em Itaúna. E também, direto da redação, patrocínio de Edinho Vidros e Móveis Planejados. Gente, lá você encontra soluções completas em vidros, espelhos, boxes e móveis planejados, feitos sob medida para cada ambiente. Edinho Vidros e Móveis Planejados tem equipe especializada, preços competitivos e compromisso com a satisfação do cliente. Fica ali na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, em Itaúna. E você quer ser um patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região? Entre em contato com o nosso departamento comercial, telefone 37 3201 1201, repetindo, 37 3201 1201. Hora certa para você, agora são 9h32. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Governo de Minas proíbe propaganda de bets em espaços públicos estaduais. O governo de Minas proibiu, a partir desta quinta-feira, ontem, dia 20/8, a publicidade, a propaganda e ações de promoção de bets em espaços públicos estaduais. O governo também determinou a rescisão de um contrato mantido pela Loteria Mineira com uma empresa de apostas e afirmou que o Estado deixa de arrecadar, mais de 600 milhões de reais por ano em ICMS em razão das perdas provocadas pelo mercado de apostas. A restrição alcança locais como estádios, rodovias, prédios públicos, terminais e aeroportos estaduais. Gente, perda de 600 milhões por ano em arrecadação de ICMS, além de todo o problema que as bets estão gerando, do endividamento das famílias, é um absurdo. Segundo o governador Matheus Simões, a estimativa do governo é de que os mineiros tenham movimentado cerca de 37 bilhões de reais em apostas no ano passado, considerando diferentes modalidades. Total, aproximadamente 22 bilhões corresponderiam às apostas regulares e 4 bilhões nas loterias oficiais. O governador afirmou ainda que parte dos valores não retorna aos apostadores e representa perdas financeiras que ficam com as operadoras, com as bets. O governo estima que as perdas tributárias ultrapassem 600 milhões por ano somente em ICMS direto. A principal determinação anunciada pelo governo é a proibição de qualquer forma
de publicidade ou promoção de bets em bens públicos estaduais. A regra inclui anúncios em telões, faixas, placas, adesivos, sistemas de som e distribuição de panfletos. A medida vale para espaços como o Mineirão, o Mineirinho, prédios públicos, margens de rodovias estaduais, a rodoviária de Belo Horizonte e aeroportos administrados pelo Estado. O governo também informou que concessionárias responsáveis por espaços públicos serão notificadas para retirar eventuais contratos de publicidades com empresas de apostas. Excelente essa medida, viu, gente? Excelente. A bet tem que ser tratado como foi tratado no passado o cigarro, né? Então, a situação é a mesma. A medida não alcança diretamente a publicidade estampadas nas camisas dos jogadores, né? Já que o uniforme dos jogadores não constitui um espaço público. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Número de casos de SRAG, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, segue em queda na maior parte do país. Graças a Deus, que notícia boa. É o que aponta o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, dia 20. De acordo com o levantamento, a redução ocorre em todas as faixas etárias. Mais informações com a repórter Carolina Pessoa. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave segue em queda nas últimas semanas, em quase todo o país. É o que aponta o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento, a redução ocorre em todas as faixas etárias. Em crianças de até 4 anos, é impulsionada principalmente pela diminuição das hospitalizações por VSR, vírus sincicial respiratório. Entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, a queda ocorre devido à diminuição dos casos graves por rinovírus. Na população de 15 a 49 anos, houve queda nas hospitalizações por influenza A e B, e entre os idosos, por influenza A. O coordenador do Infogripe, Leonardo Bastos, explica que a queda está relacionada ao período sazonal dos vírus respiratórios. As doenças respiratórias, elas são sazonais. Então, a gente está no fim de um período sazonal das doenças respiratórias. Está passando esse período, então os casos estão caindo. Em vários lugares ainda não caíram totalmente. E são muitos vírus agindo. A gente tem um vírus essencial respiratório, influenza, outros vírus respiratórios não testados, mas eles acontecem em períodos mais frios. O levantamento aponta ainda que, em relação à Covid-19, o número de casos semanais está em um patamar baixo de incidência. Nas 4 últimas semanas, a menor ocorrência de casos positivos de infecções respiratórias graves foi por influenza A, com cerca de 5%. Já a maior foi por rinovírus, com mais 32%. Segundo o boletim, apenas os estados de Rondônia, Piauí, Bahia e Sergipe apresentam leve sinal de crescimento nos casos. Leonardo Bastos lembra ainda que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos pelos principais vírus que causam a síndrome e que os grupos de risco devem se vacinar na campanha de multivacinação 2026, que vai até o dia 1º de setembro. Sempre importante que para as doenças que têm vacinação, né, Covid, influenza, o vírus essencial respiratório, se você faz parte de algum grupo de risco ou de algum grupo que é elegível para tomar vacina, tome, porque essas vacinas são importantes, elas são importantes estarem em dia. No próximo sábado, será realizado o Dia D Nacional da Campanha, com reforço na imunização em todo o Brasil. Em 2026, já foram notificados mais de 137 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. A mortalidade é maior entre os idosos, principalmente por influenza A, seguida por rinovírus. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. TSE orienta eleitores sobre assédio eleitoral no trabalho. Gente, isso é muito sério, tá bom? Assédio eleitoral no trabalho, patrão não pode obrigar ninguém a votar em quem ele quer, não, tá? As denúncias de assédio eleitoral no trabalho chegaram a 4.273 nas 2 últimas eleições, segundo dados
do Ministério Público do Trabalho, MPT. O pico foi registrado em 2022, quando o órgão recebeu 3.371 queixas. Em 2024, o número de denúncias caiu para 902, recuo de 73,2%, mas o fenômeno ainda preocupa o Judiciário. MPT, TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lançaram no início de agosto a campanha No Meu Voto, Mando Eu, para as eleições de 2026. A cartilha do TST também foi publicada orientando trabalhadores, empresas e demais órgãos sobre o que é assédio eleitoral, quais as principais formas identificadas nas últimas eleições e como denunciar. Segundo a cartilha do TST, assédio eleitoral é toda forma de pressão, ameaça, constrangimento, intimidação ou promessa de benefício para influenciar o voto, a posição política ou a participação eleitoral no ambiente de trabalho. O documento aponta pressão presencial ou eletrônica por WhatsApp e e-mail de promessas de promoção e ameaças de demissão como as principais ameaças. A resolução do Conselho CSJT, publicada em julho, passou a prever distinção, exclusão ou preferência como convicção ou opinião política no trabalho. O empregador pode ter suas convicções políticas e o funcionário pode manifestá-las. Claro, a gente vive em um país democrático, mas a liberdade termina quando a posição política passa a interferir na relação profissional, ok? Então, vamos saber separar as coisas. Você tem uma posição, o chefe tem outra posição, tá tudo certo. Mas quando a coisa interfere no local de trabalho, quando você, trabalhador, passa a se sentir constrangido, ameaçado, e sabe aquela situação em que o chefe, ele começa a privilegiar também um outro funcionário que tem uma posição política idêntica à dele, isso também é considerado constrangimento, tá? Há assédio por causa da assimetria de poder. O empregador pode punir, promover ou demitir, enquanto o trabalhador depende do emprego. Mas o assédio também pode ocorrer entre os trabalhadores e de baixo para cima. Marília orienta empresas a fixar regras antes que a disputa política contamine o ambiente. Então, tem uma empresa, uma grande empresa aí, com pessoas com diferentes posições políticas, um vota no candidato A, o outro no candidato B, no candidato C. Isso é normal, gente, isso faz parte da vida. É assim mesmo, é normal, tá? Mas a empresa, quando percebe que está tendo ali conflitos, que a coisa está ultrapassando certos limites, estabelece regras bem claras, tá? Para evitar problemas. A orientação vale para reações a resultados eleitorais também, desde que não gerem retaliação, favorecimento ou pressão sobre os colegas, promoção, bonificação ou privilégio por posição política, como eu já falei, também pode ser assédio se houver provas. Então, gente, valem também nas redes sociais. As políticas de tratamento para funcionários representam a companhia com clientes e fornecedores. A situação muda quando uma manifestação política extrapola a esfera pessoal e passa a afetar a atividade profissional ou a relação com terceiros e pode se voltar ao funcionário. Como é que você pode fazer, se você se sentir pressionado? É preciso denunciar ao MPT, ao TST ou aos tribunais regionais do trabalho. Na empresa, ninguém pode ameaçar ou pressionar o funcionário por seu voto. A gente vai agora para um rápido intervalo
E daqui a pouco nós voltamos com mais notícias para você. Você vai ficar sabendo esse caso terrível de um jovem internado com lesões graves, gente, após treinamento de kickboxing em uma academia em Divinópolis. Inaceitável isso. Clínica Fonte Boa Odontologia. Informa a hora certa. 9h45. Imagine comer, rir e falar sem se preocupar com a dentadura. Agora, isso é possível. Na Clínica Fonte Boa Odontologia, o Dr. Diogo Fonte Boa é especialista no protocolo sobre implantes. Ele mesmo opera e faz a prótese. O único profissional do início ao fim, mais segurança, mais precisão. Resultado garantido. Novo endereço: Rua Antônio Corrade, 22, em frente ao Teatro Silvio de Matos. Ligue ou chame no WhatsApp e agende sua avaliação. 37 99160 3985. Fonte Boa Odontologia. Confiança que se vê no sorriso. Tem coisas que ninguém gosta de pensar, mas que fazem toda a diferença quando acontece. Mais suporte para sua família, quando mais precisar. Acolhimento e assistência nas decisões mais difíceis. Planejar hoje é transformar preocupação em tranquilidade. Com o plano básico e o plano completo, a Jadapax oferece 2 opções de assistência familiar, com diferentes coberturas. Entre em contato e conheça os planos Jadapax. 31 9 9818 62 25. Jadapax. Viver o presente com tranquilidade. O Cicobi Crediúna tem tudo para ser seu. Do cartão que facilita o seu dia a dia, aos investimentos que garantem o seu futuro. São diversas soluções financeiras com as melhores taxas, atendimento de verdade e o melhor, você ainda participa dos resultados. Para você, para sua empresa, para o seu agronegócio, mais que uma escolha financeira. Cicobi Crediúna. Em Itaúna, Rua Silva Jardim, 822, Universitário. 37 3249 2100. Moretes Bar e Restaurante. Cada refeição é uma experiência de sabor única. Comida típica mineira. PF e Marmitex. Almoço de 10h30 às 13h30. Comidas variadas. Jantar de segunda a sexta. E para a sua empresa, oferecemos parcerias para oferecer alimentação de qualidade para todos os funcionários. Excelência em atendimento e qualidade. Moretes Bar e Restaurante. Rua Silva Jardim, 420, Centro de Itaúna. 37 9 9818 5083. Contabilidade Silveira, Rua Antônio do Bar, 132, bairro Santo Antônio. Há vários anos no mercado em Itaúna e região, atendendo com contabilidade online em vários municípios de Minas Gerais. Precisou de contabilidade? Contabilidade Silveira, CRCMG 105002. Contador. WhatsApp 37999369395. Geraldo Radiadores, consertos e reparos em carros, caminhões e carretas. Tudo o que você precisa para rodar tranquilo. Precisou é só ligar. 37 99951 5462 ou 99987 1145. Geraldo Radiadores, Avenida São João, 5478, Nova Vila Mozar, Itaúna. Fone 37 3242 7980 ou 99951 5462. Eu tô ligado no Rádio Sol, feita pra você. Todo mundo se liga aqui. Direto da redação. De segunda a sexta-feira, notícia com agilidade e credibilidade. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. A notícia não para. E a nossa redação também não. É isso aí, gente. Agora a gente vai entrar ao vivo com o nosso repórter Hamilton Pereira, que está em frente à Caixa para falar com o Gerry Adriani, do Sindicato dos Bancários de Itaúna, sobre uma paralisação nacional de 24 horas que aconteceu ontem, nessa quinta-feira, dia 20, e com adesão dos bancários de Itaúna, tá? Eles se juntaram aos demais bancários de todo o país, diante da falta de avanço
nas negociações da Convenção Coletiva de Trabalho e especificamente nas rodadas do Acordo Coletivo de Trabalho próprio da Caixa. Para falar um pouco mais sobre essa paralisação aí, a gente chama então o repórter Hamilton Pereira. É com você, Hamilton. Bom dia, Ellen. Bom dia, binautas da Rádio TV Sol. Agora são 9h mais 52 minutos. Nós estamos falando diretamente aqui da Praça Doutor Augusto Gonçalves e nós estamos aqui com o Gerry Adriani, que trabalha na Caixa Econômica Federal. Ele vai falar para os binautas da Rádio TV Sol sobre essa paralisação que aconteceu ontem aí na Caixa Econômica Federal. Gerry, Rádio Sol, por que foi essa paralisação? Bom dia. Bom dia a todos os webinautas aí da Rádio Sol. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para esclarecer algumas coisas. Bom, os bancários, eles têm data base de negociação com os empregadores agora em setembro. Então, o nosso processo negocial, ele começa em fins de julho, início de agosto e segue um cronograma que é decidido com os patrões de negociação. Essas negociações chegaram no impasse e, diante desse impasse, os bancários estão iniciando um processo de paralisação na expectativa de mover os interesses patronais na direção daquilo que a gente reivindica. Como sempre, a pauta de negociações dos bancários foi decidida em inúmeros congressos e simpósios estaduais em todo o país e unificados numa mesa única de negociação na FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. Alguns bancos têm uma mesa específica de negociação, como é o caso da Caixa, o caso do Banco do Brasil, o caso do Santander, alguns grandes, o Bradesco, alguns grandes bancos, além da pauta nacional, que inclui remuneração, direitos, benefícios, remuneração por cargo gerencial, há alguns itens que são muito específicos. Vou dizer, em relação à Caixa, um dos itens específicos que mais pesam nessa negociação para nós, trabalhadores da Caixa, é o nosso plano de saúde, que, infelizmente, ao longo dos anos, tem sido sabotado pela própria empresa, expondo os funcionários e suas famílias a um risco enorme, sobretudo no que diz respeito ao nosso tratamento de saúde. Com relação aí a outras futuras paralisações, pode acontecer no futuro, se não chegar no acordo, Zé? Sim, infelizmente pode acontecer. É o que nós não desejamos, mas já foi retirado na última Assembleia de que nós iniciamos um processo que a gente chama, do ponto de vista legal, do ponto de vista da categoria, estado de greve. O que isso significa dizer? Significa dizer que os bancários, a partir de agora, acompanham cada negociação e, dependendo do desenvolvimento, desenrolar desse processo negocial, nós podemos entrar na paralisação por tempo indeterminado. Então, ontem, dia 20 de agosto, nós fizemos em todo o país, em todo o sistema bancário, uma paralisação de 24 horas. É o que aconteceu aqui em Itaúna, com a Caixa Econômica Federal, e é o que aconteceu no país, não só na Caixa, mas em inúmeros outros bancos. Bom, nós temos uma nova rodada de negociação com a FENABAN, que trata das questões gerais da categoria na próxima segunda, dia 24 de agosto. Eu espero que isso sirva de alerta aos patrões, aos banqueiros, de que a categoria está mobilizada em torno dos seus direitos. Muito bem, nós entrevistamos aqui o Gerry, que é da Caixa Econômica Federal. Falou diretamente aqui da Praça Doutor Augusto Gonçalves, repórter Hamilton Pereira. Oi. Tem como você fazer uma pergunta adicional ao Gerry aí? Sim, pode falar. Eu queria saber o seguinte, se a situação dos trabalhadores das casas lotéricas também está incluída e sendo observada pelo Sindicato dos Bancários, porque uma coisa que a gente observa
que os bancos vêm transferindo para as casas lotéricas a responsabilidade ou parte das responsabilidades que antes ficavam apenas restritas aos bancos, né? Então, a gente vê hoje as casas lotéricas trabalhando em jornadas, o pessoal trabalhando em jornadas exaustivas, e as próprias pessoas que precisam pagar contas, enfim, resolver problemas, elas ficam ali naquelas filas, em pé, sem o ar-condicionado, sem condições. Esses trabalhadores também são atendidos pelo Sindicato dos Bancários? Olá, Ellen, tudo bem? Prazer falar com você. Bom, Ellen, em relação, de modo específico, não. Eu vou te explicar por quê. A lei trabalhista brasileira, ela separa por grupos a representação sindical. Então, apesar do movimento bancário, né, a CONTRAF, a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, reivindicar há muitos anos a adesão desses terceirizados, né, do serviço bancário, que no caso da Caixa são as loterias em específico, para integrar a mesa de negociação com os bancos. A legislação brasileira dá aos bancos uma certa proteção para que essa representação seja feita por outras entidades, por outros sindicatos. E nesse jogo, infelizmente, esses trabalhadores ficam expostos em prejuízo dos seus próprios interesses, mas também de todos nós bancários. E é por isso que nós temos hoje uma confederação que se chama Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, porque já há muito tempo nós entendemos que sem a unificação mais ampla da categoria, né, em relação bancários, terceirizados bancários, e hoje alguns bancos trabalham inclusive com terceirizados de negócios, né, de investimentos, de seguros. Bom, sem interesses é sempre muito difícil, mas a população pode ter certeza, os lotéricos podem ter certeza, a cada avanço na mesa de negociação dos bancários, um pouco fica para eles, porque serve de parâmetro, e nós nunca nos esquecemos de que nós queremos avanços para a categoria bancária, mas é fundamental que esses avanços também se estendam para os seus terceirizados, para que não haja uma concorrência predatória entre os trabalhadores, entendeu? É isso aí. Muito obrigada, Hamilton. Fica aí, então, essa entrevista. Oi, né? Oi, Hamilton. Muito obrigada, viu? Excelente aí a participação, muito esclarecedora. A gente torce para que a categoria, né, dos profissionais, das pessoas que trabalham nas casas lotéricas, possam também se unir aí a essas reivindicações, porque o que a gente observa é essa precariedade, né, dos trabalhadores, né, das casas lotéricas, trabalham ali longos períodos, e também, inclusive, dos clientes, né, porque ficam ali as filas enormes, o pessoal em pé, espremido ali, enfim. Tomara que eles consigam aderir e tenham essa consciência, né? Muito obrigada, Hamilton. Ellen, deixa eu perguntar aqui ao Ger, encerrando a nossa entrevista, Ger, caso venha a poder ser uma paralisação mais longa, se não chegar num acordo, diante disso, existe uma lei, a lei faz com que as caixas econômicas de todo o Brasil funcionem com o mínimo também de pessoal lá dentro para poder atender a população. Sim, a lei não é específica em relação ao tipo de atendimento. Ela determina considerado um serviço essencial à sociedade, ela estabelece um mínimo de 30% do atendimento bancário essencial. E isso é coberto
Isso não é específico por região nem por cidade, mas isso é coberto também hoje, em grande medida, pelos acessos digitais que a população tem direito nos inúmeros bancos, né, que hoje compõem o sistema financeiro nacional. Há sim, então, uma limitação, a lei estabelece, exige a manutenção de pelo menos 30% do serviço, que é considerado essencial, mas isso é coberto hoje também pelo sistema digital, em parte pelos terceirizados, como as loterias, que infelizmente não integram o movimento de paralisação, e essa conta não é feita localmente nem regionalmente, ela é feita num nível mais amplo, nacional. E isso está sempre garantido pela representação dos trabalhadores do ramo financeiro, porque é nosso interesse sempre que o movimento seja forte, mas sobretudo que se atenha à lei, porque se precisarmos vamos recorrer à lei pelos nossos direitos. Muito bem, entrevistamos aqui o Gerra Adriane, aqui diretamente da Praça Doutor Augusto Gonçalves. Repórter Hamilton Pereira para a Rádio e TV Sol de Itaúna, Minas Gerais, feita para você. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. É isso aí, gente. Agora a gente vai ver, né, esse caso aí do jovem que foi internado com lesões graves após um treinamento de kickboxing em uma academia em Divinópolis. Um jovem de 24 anos deu entrada na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a UPA Padre Roberto Cordeiro, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, com ferimentos graves após um treinamento de kickboxing na noite de terça-feira, dia 18, na Academia Matelo Team, em Divinópolis, tá? A família procurou a polícia e o caso é investigado. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi socorrido por outro aluno da academia, que relatou que o jovem passou mal e em seguida teve uma crise convulsiva. Ainda segundo o registro, o rapaz chegou à UPA com lesão na cabeça, lesão no nariz, edema na cabeça e hematoma no olho. Gente, eu fiquei horrorizada com essa situação. Horrorizada. Isso é uma academia. Durante o atendimento na UPA, o jovem apresentou alteração no quadro neurológico, sofreu uma parada respiratória e precisou ser intubado. Em seguida, foi transferido em estado grave para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus. A Polícia Militar também esteve no Hospital São João de Deus. Segundo o registro, além das lesões constatadas pela UPA, o jovem apresentava lesão cerebral, principalmente no lado esquerdo, e precisou passar por cirurgia. Gente, isso é inaceitável. Isso acontecer dentro de uma academia, né? Quer dizer, os pais, as mães acreditam que, né, os seus filhos estão seguros ali treinando em uma academia de kickboxing, academia Matelo Team, no bairro Interlagos, em Divinópolis. E aí acontece uma situação dessa, gente, isso é inaceitável. As pessoas precisam saber, ter um limite. Está faltando limite no mundo, meu Deus do céu. Ainda conforme o registro policial, as duas unidades de saúde informaram que as lesões constatadas são compatíveis com pancada ou trauma e não apenas um mal-estar. Diante das informações, os policiais foram até a Academia Matelo Team, no bairro Interlagos, em Divinópolis, mas não encontraram ninguém no local naquele momento. Eu procurei nas redes sociais dessa academia, não tem nada, não tem nenhuma manifestação, sabe, nem mesmo de solidariedade. A última postagem que eu vi lá foi feita 3 dias atrás, ou seja, no dia que o jovem passou mal, já deu tempo deles terem se manifestado. Não vi nenhuma manifestação, né, pública dessa academia.
E, gente, é lamentável e inaceitável esse tipo de coisa acontecer dentro de uma academia, né? O jovem está correndo sério risco aí de enfrentar consequências pelo resto da vida dele, né? É isso aí, gente. Esse foi o seu Jornal Direto da Redação, transmitido pela Web Rádio Sol, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, com apresentação, produção e edição da jornalista Ellen Lara, essa que humildemente vos fala, participação especial do Hamilton Pereira nas reportagens direto de diversos lugares de Itaúna e técnico de som e efeitos especiais, o Rodrigo Daimiani. O Direto da Redação é um oferecimento de Cooperita, a cooperativa que mais cresce em Itaúna e região, ali na rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário, em Itaúna, e também da Edinho Vidros e Móveis Planejados, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica ali na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, em Itaúna. Bom dia para você, a gente se encontra de novo na segunda-feira, de 9 às 10 da manhã, com mais informações importantes para o seu dia. Tenham todos um excelente final de semana. Você ouviu Direto da Redação. Direto da Redação. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios.